Este é o último vídeo desta minissérie onde explicamos um pouco da mitologia principal do mundo de Fantera. Lembrando sempre que para que haja um distanciamento do que existe em sentido literal ou figurado, todo o conteúdo a seguir será apenas uma representação do que os estudiosos daquele mundo pensam sobre o assunto. Um dos mais conhecidos a escrever sobre o tema, como vocês já sabem, foi um sacerdote chamado Kent Dogamar, e portanto, o texto desta minissérie foi baseado em suas palavras. Esta é uma tradução dos textos antigos feita pelo mestre Kent Dogamar, de Dobra Hill. A parte final de uma coletânea que compila as 5 baladas primordiais que relatam a criação do mundo e o passar das eras. Palavras de Kent Dogamar. A quinta balada foi escrita por Simon Willoughby, arquimago de Rulforte, e gerou controvérsias, pois ainda estamos vivenciando a Quinta Era, e provavelmente, ao surgir um grande marco, esta deverá ser reescrita. De todo modo, hoje em dia, a Quinta Balada é aceita pelo consenso. Ao longo de minhas pesquisas, me deparei com pelo menos outras 4 versões de propostas para a Quinta Balada, e devem haver outras mais por aí. Ainda assim, o texto de Simon Willoughby parece ser o mais popular e aceito, apesar das críticas. E confesso que esta é a versão que mais conseguiu ganhar o meu apreço. Logo em seu início, o autor demonstra ter consciência de que seu texto não será definitivo, e podemos deduzir isso pela frase de abertura da balada. Além disso, o tom da quinta balada difere das antecessores, ao misturar trechos que descrevem a história com outros que, ao mesmo tempo em que remetem a algum sentimento, também parecem querer aconselhar o leitor, como um recado de sabedoria, de respeito ao passado e cuidado com o futuro. Outro ponto interessante a comentar é a romantização de alguns eventos, o que me leva a refletir se os autores das outras 4 baladas também não fizeram o mesmo. Por isso, ao longo desta coletânea, venho tentando ser o mais imparcial possível ao analisar cada aspecto destes manuscritos. Trecho do livro As Baladas e os Contos das Raças, de Kent Dogamar. A Quarta Era foi marcada pela rebelião Malord de Cisa e Hananir, e chegou ao fim com a ascensão das 2 rebeldes ao posto de deusas supremas. Resumo do capítulo 5, A Quinta Era. Pela primeira vez em muito tempo, uma das raças menores se tornara predominante em todo o mundo. Talvez pelo desgaste das raças antigas ou talvez pelo fervor da juventude, os humanos cresceram e prosperaram. Ou talvez tenham apenas surgido no lugar certo e no tempo certo. As grandes intrigas do passado foram ficando distantes, mas a desconfiança é algo que perdura por gerações. Os reinos livres, orgulhosos por não pertencerem ao Grande Oeste, prosperaram. Mas o tempo é um algoz silencioso, e aliança alguma resiste ao esquecimento. No começo da Quinta Era, a guerra em Casteão havia acabado, mas no continente sul, uma nova guerra estava surgindo. O Império do Valinor começou a se expandir por todo o continente, numa série de conflitos que durou por 816 anos. Esta foi a maior guerra que o mundo livre já viu. Uma guerra entre os próprios humanos, seguidores dos mesmos deuses. Trecho da Quinta Balada. A Quinta Era continua até hoje. Logo em seu início, a Guerra de Casteão teve fim, e a Guerra Norte teve início. Os próprios homens guerreavam entre si, se esqueceram do princípio. Pareciam ter esquecido o motivo que os fizeram vencer as grandes guerras do passado, com conflitos e atritos, sem ter certo ou errado.
Com a expansão do Império, novos territórios se formaram. A influência do Valinor estava tão grande que a própria língua dos homens do continente sul fora unificada. Com técnicas militares avançadas, o Império do Valinor conseguiu se manter por séculos, desestabilizando todos os seus opositores. Mas com o tempo, os inimigos do Império também aprenderam a se organizar. E quando o poder militar entre os reinos do sul se equilibrou, a guerra se mostrou um caminho incerto. Os humanos estavam ocupados entre si, e essa ocupação cobrou o seu preço. Com os conflitos do sul, os seres do oeste tentaram atravessar o Vale do Punho. Os nortistas ajudaram a defender, mesmo sem ser o suficiente. Ainda assim ficaram firmes sem reforço eminente. Eis que então surgem do céu anjos com esperança, não no oeste, mas no sul, onde fundaram a Torre Branca. No tal ponto havia paz e tudo seria decidido. Acabariam com o conflito a dar apoio ao povo amigo. Um adendo necessário. Depois de muitos séculos, os anjos decidiram aparecer novamente no mundo, mesmo que em menor número, para ajudar os povos do sul a encontrarem a paz. A princípio se pensava que aqueles eram anjos de Cisa, mas na verdade eram anjos de Zavadrel. Porém, esta missão não havia sido dada aos anjos por pura bondade, mas sim por um interesse maior. Zavadrel temia que, se os reinos a leste do Punho caíssem, Mortondor ficaria mais poderoso do que nunca, e a partir de lá criaria seu próprio império, colocando a instável paz do oeste em perigo outra vez. Assim, a Torre Branca foi fundada no centro do continente sul, um lugar onde os homens do leste poderiam negociar a paz sem a preocupação de traições ou ameaças. Aquele seria um lugar livre de violência, um lugar para ser preservado e lembrado, um símbolo de união entre todos os reinos. Fim do adendo. O Império do Valinor estava prestes a ruir, e sua única saída foi aceitar o acordo de paz. Assim, os reinos do continente sul puderam se unir mais uma vez, direcionando seus exércitos para o Vale do Punho. Com tamanho reforço, os povos do oeste foram derrotados novamente, mas a dádiva da prosperidade havia sido perdida. E por um longo tempo os povos do leste tiveram que enfrentar as consequências de suas próprias ambições. Tanto os reinos do continente norte quanto os reinos do continente sul haviam se modificado. Outras séries de conflitos ocorreram, e até que a paz retornasse aos homens, muitas lágrimas foram derramadas. Os servos mais leais de Cisa e Hananir mantiveram seus princípios, mas com o distanciamento dos deuses, a própria fé havia sido corrompida, e a maioria dos homens passou a interpretar os desejos dos deuses conforme a própria ambição. Os reinos do continente norte nunca se envolveram nos conflitos do sul, mas também começaram os seus próprios embates. Devido ao reforço dado ao Vale do Punho, todos os reinados ficaram abalados. E enquanto os exércitos estavam na Guerra do Punho, golpes foram dados e novos reis e rainhas surgiram. Quando a Guerra do Punho acabou, aqueles que retornavam para as suas casas tiveram que lidar com as mudanças. E enquanto alguns consentiram, outros tentaram retomar o que lhes pertencera no passado. Mas anos se passaram, e os territórios foram se consolidando, ficando próximos do que são nos tempos de hoje. A tão almejada paz, perdida no escuro, agora retornava à luz. Trecho da quinta balada.
As cidades do sul, vendo a insignificância de suas guerras entre si, também mandaram reforços ao oeste, onde a guerra foi vencida e a paz reinou no leste. Essa paz dura até hoje, um tempo bom para viver. Mas tamanha tranquilidade fez o mundo esquecer dos perigos que seres isolados de grande ambição podem fazer. Muita coisa virou política. Muita política virou lei e regra. O mundo dos homens permanece seguro e tranquilo, evoluindo e enriquecendo, sem espaço para a guerra. Após os anos de discórdia, todo o leste se consolidou, e seus territórios foram demarcados da forma que conhecemos hoje. A prosperidade havia retornado, e a política foi exaltada como o melhor dos caminhos. Foi nesse período que Dobra Rio se tornou o reino mais rico do mundo, ao mesmo tempo em que outras cidades surgiram no sul e no norte. Este é certamente um daqueles tempos bons para viver. Trecho da Quinta Balada. O crescimento do mundo civilizado foi sem dúvida uma das melhores coisas que aconteceram, mas o Oeste não deve ser esquecido, pois lá muitos pereceram. As cidades dos homens do Oeste e as suas causas não devem ser esquecidas. Nem as antigas alianças, nem os malordes, nem os primordiais, nem as antigas intrigas. Mas o Oeste e suas guerras são em maior parte preocupação dos homens e outros mortais. E tudo isso vem servindo por eras de grande distração, tirando até mesmo dos olhos dos deuses a completa atenção. Atenção do que realmente chocará o mundo. O selo um dia se quebrará, e todas as guerras não serão nada perto do caos. Não sabemos do futuro, se é bom ou se é mau. A Quinta Era espera em paz um grande marco, a volta de Mida, o tempo restante. Temerosa, mas alegre, reerguida e confiante. Neste vídeo podemos entender um pouco mais sobre como o mundo se encontra nos tempos atuais. E mesmo que o texto tenha ficado de forma resumida, eu espero ter conseguido transmitir um pouco do sentimento desta era. A verdade é que a Quinta Era é o período onde há o maior número de documentações e, consequentemente, muita história para contar. Portanto, se apegar aos detalhes aqui deixaria o vídeo muito longo e confuso. Eu acredito que, conforme a necessidade, podemos abordar melhor os diversos assuntos em outros vídeos separados. Mas por enquanto este resumo das baladas primordiais já é o suficiente para se ter uma noção mínima deste universo. Bom, foi um grande prazer compartilhar um pouco dessas histórias com vocês, e eu espero de verdade que tenham se divertido tanto quanto eu me diverti. Então é isso, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu buscarei responder a todos. Até a próxima!